Infraestrutura urbana. Mas o que seria? Cara, o que seria isso aí? Vamos falar de uma forma simples. Tá. Pegue uma grande área, agora construa tudo. Ruas, casas, bairros. Que nem um louco, sem nenhum tipo de planejamento. Parabéns, você provavelmente fez uma cidade sem nenhuma infraestrutura urbana. Mas como assim? Não era só construir bairros, ruas, que todo mundo moraria e já estaria bem? Não, meu jovem. Para as pessoas morarem bem, é necessário um bom planejamento junto a uma infraestrutura. Infra o quê? Estrutura! Ah, meu Deus, não entendi muito bem. O que é essa tal de infraestrutura? Segundo um site diz, conjunto de obras que constituem os suportes do funcionamento das cidades e que possibilitam o uso urbano do solo, isto é, o conjunto de redes básicas de condução e distribuição, rede viária, água potável, redes de esgotamento, energia elétrica, gás, telefone, entre outras, que viabilizam a mobilidade das pessoas, o abastecimento e a descarga, a dotação de combustíveis básicos, a condução das águas, a drenagem e a retirada dos despejos urbanos. Nossa, parece importante. E pequeno gafanhoto, fazer uma cidade crescer sem uma boa infraestrutura urbana, você estará matando e tirando uma boa qualidade de vida da sua população. Afinal, como é viver sem um bom serviço sanitário, sem um serviço de transporte de qualidade e não possuir áreas de lazer próximas a você? Cara, que ruim viver assim. Mas não é assim que nós vivemos? Hoje em dia, a grande maioria das cidades tem sérios problemas de infraestrutura urbana, devido ao seu crescimento acelerado e à falta de planejamento, como nesse exemplo. Construídas pela empresa Gomes Sodré e financiadas pela Caixa Econômica Federal, as casas foram entregues no final de 2012. Parte do asfalto foi arrancado logo nas primeiras chuvas. Segundo os moradores, são apenas 2 galerias para receber toda a água. Com tanta buraqueira, foram feitos desvios para facilitar a passagem dos veículos. E mesmo assim é preciso reduzir a velocidade. E se de dia algumas lâmpadas estão acesas, falta iluminação em boa parte do residencial, aumentando ainda mais o risco de assaltos. Se não tem iluminação pública, a gente tem que se movimentar uma vez ou outra e contratar pessoas particulares e comprar o material e pedir para eles colocarem as lâmpadas. E quem não tem veículo particular precisa fazer todo o caminho a pé, pois nenhuma linha de ônibus atende diretamente o residencial e comunidades vizinhas. Nossa, que triste, meu. Realmente é uma triste realidade em que vivemos. E esses problemas na infraestrutura das cidades não só afetam diretamente a população, mas também os cofres públicos, como veremos a seguir. Alguns dados ressaltam a importância do saneamento para a população e apontam sua relação direta com a qualidade de vida. Um dado clássico é que cada real investido em saneamento são 4 reais economizados em saúde. 11% das faltas do trabalhador estão relacionadas à falta de saneamento, e com o acesso à rede de esgoto, sua produtividade aumenta em 13%, elevando em 3,8% a massa de salários. A diferença de aproveitamento escolar entre crianças que não têm e as que têm acesso ao saneamento básico é de 18%. A valorização dos imóveis de 74 bilhões de reais, 49% mais que o custo de obras de saneamento. O aumento na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, na mesma proporção do valor médio dos imóveis, um ganho estimado de 385 milhões de reais ao ano. Cara, a gente só faz cagada. Deus deve se arrepender de ter levado os dinossauros. Mas como seria uma boa infraestrutura urbana? Primeiramente, teríamos de corrigir os erros existentes, deixando ela inteligente e organizada. Os desafios não são poucos, como já citados, o saneamento básico, energia, telecomunicações e o sistema de transportes, a mobilidade da cidade. Cara, isso parece impossível. Felizmente, não é. Temos exemplos próximos de nós, como a cidade de Medellín, na Colômbia. Medellín é a segunda maior cidade do país, sendo considerada um dos principais centros industriais. A cidade já foi o epicentro de uma época violenta. Uma verdadeira guerra acontecia nas ruas. Assim como Bogotá, a cidade venceu a violência e a criminalidade e tornou-se modelo de gestão pública, sendo hoje referência em mobilidade, segurança e soluções urbanísticas, devolvendo espaço público aos cidadãos. Medellín teve uma grande transformação na questão da educação, cultura e esporte, devido à mudança de governo a qual passou. Cê é louco, só sei que quero ir pra Medellín. Mas e aí, será mesmo que não temos solução? Ou seria falta de interesse do nosso governo? Não dá mais para analisar isoladamente algo que funciona de forma transversal. A água que movimenta as turbinas e gera energia é a mesma que abastece as famílias, irriga plantações e forma hidrovias. O que a agricultura brasileira produz precisa ser escoado por ferrovias e rodovias que também servem de passagem para a população e comportam a fiação elétrica, cabos telefônicos e adutoras.
O grande desafio da infraestrutura brasileira é promover ações conjuntas. O planejamento integrado melhora a competitividade, a gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade e a qualidade de vida dos brasileiros.